Vamos abrir as nossas Bíblias em Oséias. Oséias capítulo 6. Oséias capítulo 6. Oséias 6, a partir do verso 1. Vamos ler com bastante atenção. Enquanto nós lemos esse texto, você verá aqui, ouvirá lindas palavras. Mas tente discernir se estas lindas palavras são verdadeiras ou falsas. Oséias capítulo 6, a partir do verso 1. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia nos restaurará, para que vivamos em Sua presença. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Olha que lindo, né? Tão certo como nasce o sol, você vai esperar o sol nascer às 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Se o céu estiver limpo, certamente o sol aparecerá. Então, certamente como o sol aparecerá, ele também aparecerá como o sol, como o nascer do sol. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Nós vamos refletir juntos agora sobre o tema o falso arrependimento. O falso arrependimento. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, o Teu Espírito que nos guia a toda a verdade, que agora, Senhor, o Teu Espírito Santo sonde cada coração e mostre, Deus, a cada um de nós, Senhor, a verdade sobre nós. A verdade sobre os nossos arrependimentos. Que a luz brilhe. E quem estiver cego, veja, pela operação milagrosa do Teu Santo Espírito, Senhor. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nos 2 últimos domingos, nós estamos discorrendo sobre uma série de mensagens no tema volte para mim, Deus dizendo para nós, volte para mim e eu voltarei para você. Domingo retrasado, volte para mim, eu voltarei para você. Aprendemos ali em 1 João 9 que esse movimento de voltar para Deus é o movimento de confessar os nossos pecados. Se confessarem os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e vos purificar de toda injustiça. Então nós aprendemos que sempre quando nós nos voltamos para Deus, Ele vai nos perdoar. Mas nesse voltar para Deus, nós precisamos assumir a culpa, nós aprendemos. A culpa dos nossos pecados. Mas nós não queremos muitas vezes nem ver os nossos pecados, quanto mais assumir a culpa. Porque a culpa pressupõe castigo. Mas quando nós então vamos confessar para Deus, nos voltamos para Deus e vamos confessar para Deus, nós aprendemos então que se confessar, esse homologar, esse concordar com Deus, quando nós concordamos com Deus e assumimos a culpa, o que nós encontramos? Castigo? Não. Encontramos perdão.
Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de todo pecado, e todo esse perdão, essa misericórdia, como nós aprendemos domingo passado, em Hebreus 4,16, e quando nós nos aproximamos do trono da graça, se aproximar do trono da graça é o mesmo movimento de a gente se voltar para Deus, é o mesmo movimento de confissão. Nós encontramos logo de cara ali na face de Deus misericórdia. Então, sempre que você se voltar para Deus, você vai encontrar perdão e misericórdia. Aprendemos isso com muita clareza. Agora, sabemos que Ele nos perdoa sempre que nós voltamos para Ele. Mas nós precisamos tomar muito cuidado aqui, porque o meu coração é enganoso e o seu também. E pode nos ludibriar em que esse seja um falso movimento, onde eu estou dizendo que eu estou voltando para Deus, quando de verdade não estou. Olha que interessante o texto que nós lemos aqui em Oséias, e eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Vamos ler esse texto novamente, e eu vou perguntar para os irmãos se essas palavras aqui são verdadeiras ou se são falsas. Então preste bem atenção, é verdadeiro ou é falso o que está aqui? Olha, Oséias capítulo 6, a partir do verso 1. Olha que lindas palavras, olha que coisa linda aqui, ó. Venham, voltemos para o Senhor, e Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Alguma coisa errada com isso? Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Há alguma coisa errada? Depois de 2 dias Ele nos dará vida novamente, e ao 3º dia nos restaurará. Há alguma coisa errada? Para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Quem acha que esse discurso é um discurso verdadeiro? Não, vamos primeiro perguntar. Quem acha que esse discurso é um discurso falso? Levanta a mão. Quem acha que é um discurso falso? Levanta a mão. 1, 2, 3. O pessoal que estava aqui no culto de... Eles sabem, 5 horas, né? Quem acha que é um discurso verdadeiro? Levante a mão. Quem acha que é um discurso verdadeiro? 1, 2, 3. Não acha nada? Levanta a mão. Alguns não levantaram a mão. Com medo de levantar a mão, né? Por medo do castigo. Não vai ter castigo, isso é perdão. Mas olha lá, vem então as palavras do Senhor agora para o seu povo. Olha o verso 4. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Vamos continuar. Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Olha o capítulo 7. Quando eu tento curar Israel, o mal de Efraim fica exposto e os crimes de Samaria são revelados. Pois praticam engano. Ladrões entram nas casas, bandidos roubam nas ruas. Mas eles não percebem que eu me lembro de todas as suas más obras. Seus pecados os envolvem e eu os vejo constantemente. Eles alegram o rei com suas impiedades, os líderes com suas mentiras. São todos adúlteros, queimando como um forno cujo fogo o padeiro não precisa atiçar, desde quando sova a massa até quando faz crescer. Então eles estão envolvidos nas suas paixões carnais, eles estão ali envolvidos nas mentiras, estão envolvidos nas seus prazeres, os seus pecados.
Mas olha aqui o verso 5. No dia da festa de nosso rei, os líderes são inflamados pelo vinho, e o rei dá as mãos aos zombadores. Isso soa familiar para você? Nós temos as nossas festas, temos as nossas comemorações de Natal, de Ano Novo, de aniversários, de confraternizações de células e tal, e tantas festas, tantas comemorações. Mas o povo aqui estava nessas festas, estava no os líderes, todo mundo ali festejando, mas carcomendo todo um inferno dentro da pessoa. Aquelas lindas palavras que nós lemos do verso 1 ao verso 3, era puro discurso fajuto. Veremos a presença de Deus. Deus vai fazer. Voltemos para Deus. Esse voltar para Deus, que continua no pecado, não é um voltar para Deus, é um falso voltar para Deus, é um falso arrependimento. Esse falso voltar para Deus, você está voltado para você e para Satanás, não para Deus. O nosso Deus traz para nós luz e clareia toda a nossa consciência cauterizada. Uma irmã, com algumas dúvidas, conversou com a gente e perguntou: pastor, como é a pessoa, então, que ela está, então, ela volta para Deus, encontra perdão ali, ou ela volta para Deus, mas continua pecando, ela não se corrige no seu pecado. Como é isso? Então, Gálatas, capítulo 7, verso 8, responde para nós. E os textos seguintes também vão nos ajudando a enxergar isso não só na vida dos outros, mas principalmente nas nossas vidas mesmo. Gálatas capítulo 6, verso 7 e verso 8. Não se deixem enganar. Então, não se enganem. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. De Deus não se zomba. Se você está semeando uma vida de pecado, esse semear essa vida de pecado, você não se voltou para Deus, é um falso arrependimento, é um falso voltar para Deus, você se voltou para você e para Satanás. Isso a palavra de Deus chama de rebeldia. Também a palavra de Deus nos ensina que quem é amigo do mundo, do pecado, quem anda assim, se torna inimigo de Deus. Não é amigo de Deus. É rebelde. Rebeldia. Agora, preste atenção. Quando você se volta para Deus, você encontra o quê? Misericórdia e perdão. Sempre que você se volta para Deus, você encontra misericórdia e perdão. Mas quando você finge que volta para Deus, isso é engano, isso é um falso discurso, não é uma coisa de coração. Você se voltou para Deus? Não, você se voltou para si próprio. Quando você se volta para Deus, a confissão, assumiu a culpa, vai ganhar perdão. Se não assume a culpa, se isso é falso, você então está na rebeldia
E a rebeldia, sim, pressupõe castigo. A rebeldia, sim, pressupõe castigo. O que o rebelde precisa? Ser castigado. Ser castigado. Onde está isso? Está em Hebreus capítulo 12. Abre a sua Bíblia lá. Em Hebreus capítulo 12. O verso 6, com toda clareza, nosso Pai de amor nos ensina. Hebreus 12, 6. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Deus, então, disciplina quem ama e castiga a todo que recebe como filho. Por que Deus castiga o filho rebelde? Deus castiga, disciplina o filho rebelde porque Ele quer restaurar. Sabe por que Ele castiga o filho rebelde? Porque certos pecados, certa deformação no nosso caráter, nos leva a viver muitos anos falsamente, e Ele mostra isso, a forma que Deus usa para nos mostrar, nos alertar, nos ajudar a acordar desse sono de morte, é através da dor. Só vamos acordar de alguns pecados, de alguma disposição, às vezes, que nós estamos tendo falsa dentro de nós, enganosa dentro de nós, através de muita dor. Por isso que o texto de Hebreus continua aqui. Deixa a sua Bíblia aberta em Hebreus. E ele mostra então que haverá nesse processo de restauração, de dor. Deus não é mau, Ele não quer te causar dor e sofrimento para você ficar aí chorando pelos cantos. Deus não quer isso. Deus te ama e o propósito dele é libertá-lo do mal na sua vida, não ser mal com você. Deus quer libertar você do mal, é o contrário. Deus é bom, Deus te ama. Mas Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que nós precisamos. Por isso, o texto aqui de Hebreus, nós vamos ver, ele nos traz aqui, neste texto de Hebreus e também em 2 Coríntios capítulo 7, pelo menos duas tristezas que são necessárias. A primeira é necessária, a segunda não, melhor dizendo. A primeira é necessária, a segunda vem também, mas a primeira é necessária. Olha 2 Coríntios 7, 9, abra a sua Bíblia lá. 2 Coríntios 7, 9. E ele vai então ensinar você sobre essa tristeza e como essa tristeza que Deus traz é libertadora. Olha aqui, 2 Coríntios 7, 9. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. A tristeza, na verdade, irmãos, Deus é fiel. Na verdade, é Ele que está fazendo tudo. A operação da tua salvação, Ele que te trouxe para a salvação, Ele que está te santificando, Ele que está te fortalecendo, Ele que está movendo tudo na sua vida para o teu bem, para o melhor para você. Mesmo caminhos de sofrimento, Ele vai então trazendo ali tudo o que é necessário para trazer você para Ele, para uma mensagem como agora, nessa noite você está ouvindo, para ouvir a voz de Deus e saber o que Deus quer com você.
para te livrar, para te santificar. Então ele coloca, o próprio Espírito de Deus, ele coloca um peso, uma tristeza no seu coração. E há uma tristeza, há um peso que vai movendo você para o arrependimento. Essa tristeza, muitas vezes, ela vem por castigo. Essa tristeza, muitas vezes, ela vem por disciplina que Deus está trazendo. Justamente para te restaurar. Justamente para nos libertar. Justamente para que a gente seja livre do mal que está dentro de nós. Essa é a primeira tristeza. E olha o que ela traz. Olha, ela traz salvação. Aqui não está falando de salvação eterna. A palavra salvação tem sentidos, pelo menos, na palavra de Deus. Tem o sentido da salvação, que é eterna, mas da salvação das nossas almas eterna, mas também tem a salvação, a libertação, o livramento do pecado em nossas vidas, do poder do pecado em nossas vidas, no sentido de Deus estar nos santificando. Esse processo de santificação é essa libertação, essa salvação, livramento do pecado. Está entendendo? Deus está então querendo livrar você de todo o mal. Então Ele vai trazer esta tristeza que vai conduzir você ao arrependimento para a tua libertação, a tua salvação, e não é remorso. Remorso, você sente um peso na consciência, sente uma tristeza que é segundo o mundo, que é desse falso arrependimento que te leva ao engano. E ao invés de você então se arrepender de verdade, fica essa pasmaceira dessa coisa enganosa, e ano após ano vai ali você se enganando e tentando enganar os outros, tentando enganar a Deus, mas isso vai te levando para consequências terríveis na sua vida e a destruição de relacionamentos da sua família, do que você aí sonha, a sua vida vai tudo por água abaixo. Deus então te ama e Ele então traz a disciplina, Ele traz a dor, vai santificando você. E nós vamos vendo então como Deus vai nos ajudando então para o nosso bem aqui em Hebreus. Volta lá em Hebreus, olha Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Os versos 5 e 6. Hebreus 12. Olha o verso 5. Vocês se esqueceram, exatamente. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo. Olha lá, agora Deus, em meio a essa tristeza, ela vai nos mover para o arrependimento. Por isso que vem tristeza, mas também vem o ânimo. Olha aqui, vem o ânimo de Deus. E vem agora uma segunda tristeza, que não é uma tristeza que você deve ter, mas acontece, pode acontecer. E Deus está falando, essa tristeza você não deve ter. Que Ele vai dizer agora, olha, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos. Então você é filho. Quem é filho de Deus aqui? Levanta a mão. Quem é filho de Deus aqui? Todo mundo. Tá, nós somos filhos de Deus. Então a palavra de Deus vem agora para os filhos. Filhos de Deus. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe. Não fica triste com a disciplina de Deus. Não fica triste. Não se fica magoado com Deus. Tem gente que quando é corrigido por Deus, quando Deus ali corrige, quando Deus disciplina, quando Deus castiga, ao invés da pessoa entender que aquilo é para o bem dela, ela fica magoada com Deus. Fica de mal de Deus.
E às vezes essa disciplina vem tirar um sonho, vem tirar algo que a pessoa gosta muito, é muito apegada. Então ali através disso, Deus tem um propósito de corrigir. E ao invés da pessoa então ver esse plano restaurador de Deus, para que ela acorde desse sono de morte, ela fica magoada com Deus e ela se entristece então com Deus e então se aparta mais de Deus ainda. Então Deus está agora nos alertando, essa tristeza não. A tristeza que é boa, que te conduz ao arrependimento e você volta para mim de verdade, daí você vai ter o melhor para a sua vida. Não a tristeza que vai afastar você de mim. Então, não se magoe com a repreensão do Pai, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Nenhuma disciplina, agora o verso 11, vamos lá para o verso 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria, olha aqui, no momento, mas sim de tristeza. É lógico, ninguém gosta de ser corrigido, de ser castigado, mas entende aqui, mesmo que você fique triste por ser castigado, não fica triste. Vem a tristeza, mas você vai entender, você vai saber, olha, mais tarde, porém, produz um fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Sabe o que vai acontecer? Você vai ver e você vai enxergar aquele engano, você vai enxergar aquele pecado e você vai dizer sim. Sim, Deus, eu precisava disso. Eu precisava dessa dor. Eu entendi. E aí vem aquela paz. É justo. Eu precisava. E como foi bom. Como foi bom. Então é bom ser corrigido por Deus? Sim. Olha o que diz o salmista aqui no Salmo 119, o verso 71. Salmo 119, o verso 71. Olha o que ele diz aqui, o salmista, foi bom para mim ter sido castigado. Olha o que está dizendo. Foi bom para mim ter sido castigado, para que eu aprendesse os teus decretos, para que eu aprendesse a tua vontade, para que eu aprendesse mais do Senhor. E eu aprendi a lição. É bom demais, foi muito bom, eu precisava. O verso 80 do Salmo 119. Seja o meu coração íntegro, completo, para com os teus decretos, para com a tua vontade, para que eu não seja humilhado. Para que eu não seja humilhado, humilhada. Esse andar no falso arrependimento, mais cedo ou mais tarde, você será humilhado. Será humilhada. Diante do seu cônjuge, diante dos seus filhos, diante dos seus pais, diante dos irmãos da igreja, você vai ser humilhado, humilhada. Porque virá a destruição. Ficará notório aos olhos de todos. Por isso que Deus quer livrar você. Porque quando você é envergonhado, você é envergonhada, e se você é filho, não é só você que é envergonhado, envergonhada, mas também Deus. Também Jesus é envergonhado. Então Deus, por amor ao seu nome, Ele vai libertar você. Por amor ao seu nome, Ele vai salvar você. Ele fará o que for necessário, por amor ao nome dEle e por amor a você, a mim. Nem o filho dEle Ele poupou. Ele fará o que for necessário. E a minha oração e a sua oração deve ser essa: Deus, faça sim o que for necessário,
Mas esta oração só faz de verdade aquele que vai fazer de coração para Deus. Não adianta no falso arrependimento falar, faz Deus o que for necessário, e sem ser algo de fora, de dentro para fora e não de fora para dentro, mas algo que de fato você creia e queira de todo o seu coração. E o nosso Pai de amor fará o que for necessário para libertar você, o que for. E nós vamos então entendendo aqui. Dá para conciliar agora o abraço de Abba quando o filho pródigo vem, e aquele abraço misericordioso de Abba. Também a correção de Abba, a gente consegue conciliar agora a correção, a disciplina de Deus. E a gente pode então entender o cajado do Supremo Pastor e a vara do Supremo Pastor. E a gente aprende isso com os pastores, sabe aqueles pastores de ovelhas que são animaizinhos mesmo? Então, os pastores, a pastora diz que quando a ovelha tem ali o seu rebanho, e tem as ovelhas, são sossegadinhas assim, e você vai então pastoreando ali as ovelhas, elas são tranquilinhas. Mas tem uma ovelha, às vezes, que ela é a peralta, ela é assim, doidinha, e ela foge, e fugiu da ovelha. E o que vão fazer? Vamos atrás. Então o que ele faz? Ele então coloca ali dentro daquele cercado as ovelhas ali, deixa protegido aquelas ovelhas, e ele sai então atrás da ovelha perdida. E quando encontra a ovelha, o que ele faz? Ele traz a ovelhinha de volta e põe dentro do rebanho de novo, e ela fica lá. Mas daqui passam 2, 3 dias, ela foge de novo. Vai de novo atrás. E depois no outro dia ela foge de novo. Aí só que o pastor vai atrás, e sabe o que o pastor faz? O pastor pega a vara e pá, ele quebra uma das perninhas da ovelha. Olha que coisa cruel, né? Quebrar a perninha da ovelha. Ele quebra uma das perninhas da ovelha. Ai, que pastor cruel, coisa horrível. Ele está fazendo isso porque ele ama aquela ovelha. Ele ama aquela ovelha. E quando ele quebra as perninhas da ovelha, ela agora não consegue se locomover, ela não está acostumada, então ele coloca ela nos seus ombros. E aquela proximidade daquela ovelha com o Supremo Pastor, o cheiro do pastor, o calor do pastor, aquele carinho, aquele cuidado, ele mesmo vai cuidando da perninha, ele coloca aquelas ataduras, e ele mesmo vai cuidar com muito carinho daquela ovelha. E aquela proximidade, aquele cuidado, ele vai levar então para lá para pastar, ele vai levar para tomar água, ele vai ter um maior trabalho com aquela ovelha. Mas ela vai perceber, pela proximidade com o Supremo Pastor, quanto o pastor a ama. E vai então até ficar a perninha recuperada e boa. Aí ela pode andar sozinha. Agora, mas só que agora ela não quer fugir mais. Ela quer ficar perto do pastor. Foi melhor para a ovelha? Foi. E às vezes Deus precisa trazer uma dor para mim, para você, para nos trazer para Ele. Eu não sei se acontece com você, mas nos momentos de maior dor é onde a gente se achega mais para Deus. Não é verdade? Então, não precisa vir para Deus por causa da disciplina do castigo. Já vem para Ele. Vai precisar do castigo para voltar? Então volta para Deus. Talvez não vá precisar do castigo, mas se for necessário, e para a maioria de nós é necessário, Deus fará o que for necessário para gerar em você, gerar em mim, um verdadeiro arrependimento.
não mais falso, mas verdadeiro. Deus quer libertar você, tudo isso porque Deus quer te restaurar, Deus quer te libertar. Então concorda com Deus, confessa agora para Deus e pede para Deus: Pai, faz o que for necessário. Ao invés de uma forma falsa você dizer que está voltando para Deus e não estiver fazendo isso, agora verdadeiramente se volte para Deus. Você encontrará misericórdia e perdão. Ele te perdoa, Ele é com você, Ele te liberta, Ele faz você levantar para estar no caminho dEle, com Ele bem perto, bem íntimo do Senhor. Ele fará a obra, Ele completa a obra. Ele quer fazer essa obra na minha vida, na sua vida, todos os dias. Mas você precisa tomar uma decisão agora, de voltar para Deus, à luz da palavra de Deus. Estamos aqui para receber luz do Espírito, da palavra de Deus, para que na luz do Espírito, da palavra de Deus, nós estejamos vendo a vontade de Deus, a direção de Deus para as nossas vidas. Você não está aqui à toa por um costume religioso, você está aqui porque você quer a Deus, você quer conhecer a Deus de verdade, de coração, principalmente agora. Por isso então, incline a sua face diante do Senhor, e diante do Senhor, agora ore, converse com Deus, derrama o seu coração, entrega o teu caminho, entrega o teu coração para o Senhor, e pede como salmista: Deus, sonda o meu coração, vê o que há de caminho mau, guia-me pelo caminho reto. Faz isso de coração para Deus agora. Deus vai te perdoar, Deus vai te restaurar, o Pai será contigo e fará esta obra restauradora agora. Abre o teu coração, deixa o teu coração Deus escancarar, quebrantar o teu coração agora diante da presença. Deixa Deus fazer, e vamos orar ao Senhor, vamos conversar com Ele, deixar Ele então trazer a obra completa e nos livrar de toda a falsidade, de todo engano. É agora a decisão que você toma diante do Senhor e abre esse portal abençoado do poder de Deus te sustentando no novo, na novidade, no renovo que Ele te dá. Essa nova chance abençoadora, libertadora para você. Agora que você está vendo, você quer de fato, de coração, Senhor. Então ore comigo agora, vamos orar à presença do nosso Deus. Querido Pai, querido Deus, nós estamos, Senhor, eu estou diante do Senhor. Pai, eu te peço, tem misericórdia de mim. Sonda o meu coração. E o Senhor está vendo, Pai. O Senhor está vendo a realidade. O Senhor está vendo, ó Pai, o que eu sou diante de Ti. E Deus, eu confesso toda a minha culpa, de todo o meu coração. E o Senhor sabe, Deus, que agora não é um falso discurso. Eu quero, Deus, que o Senhor faça o que for necessário, para que eu veja, ó Deus, o mal do meu coração dentro do que eu possa suportar. E Pai, transforma, santifica, Deus, a minha vida, o meu coração na Tua presença. Pai, eu preciso de Ti. O Senhor sabe, Deus, o que está acontecendo comigo. O Senhor sabe o que está acontecendo com a minha vida, com a minha família, com os meus relacionamentos. O Senhor sabe o que está acontecendo com a minha fé. Deus, o Senhor sabe, Pai, exatamente onde eu estou. Por isso, Deus, eu estou me dando ao Senhor.
Pai, eu não quero e não estou, nunca estive no controle, nunca pude estar. De uma forma ilusória acho que posso estar, mas eu não posso, Deus. O Senhor está no controle. E eu entrego, Deus, o controle da minha vida, de todo o meu coração, eu entrego ao Senhor. Pai, faz, Senhor, renova em mim, Senhor, renova em mim, Senhor, o que o Senhor quer renovar, na Tua santificação, para eu fazer a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, não mais num falso arrependimento, mas em espírito e em verdade. Eu te adoro, Senhor. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.